elemento indispensável para o desenvolvimento da vida, a água permeia toda a história da humanidade. Cursos de rios e costas marítimas sempre foram berço de desenvolvimento das civilizações. Maior parte da Terra é coberta pelo líquido. 75% da superfície do planeta é formada por água, mas apenas cerca de 3% são doce. O Brasil é conhecido pela abundância hídrica. Concentra em torno de 15% das reservas de água doce do planeta. Mas isso não significa que o país esteja em condição confortável. No Brasil, você tem realmente na Amazônia uma grande quantidade de água, mas você tem que pensar que essa concentração é na Amazônia. Então, se você considerar o país, é muito irregular. Então, você chega no Nordeste, você tem uma região semiárida, né, que praticamente tem cursos d'água, córregos e rios que eles fluem apenas 2, 3 meses no ano e secam totalmente no restante do período. Então, é muito irregular. Então, aqui no estado do Espírito Santo mesmo, você tem, na região de montanha, maior quantidade de água por quilômetro quadrado, muito mais do que lá no norte, na bacia do São Mateus, na bacia de Itaúnas. Então, mesmo dentro do estado do Espírito Santo, é irregular. A nossa maior quantidade de água que passa no Espírito Santo vem pelo Rio Doce. E nós temos esse outro detalhe, é que as demandas de água também são distribuídas irregularmente. No caso do Espírito Santo, grande parte da demanda está na Grande Vitória. E as bacias do Jucu e Santa Maria que abastecem são muito menores, são 21 vezes menor do que a bacia do Rio Doce. Então, o problema de falar que existe um excesso de água no Brasil e mesmo no Espírito Santo não é adequado. Você tem que estudar que área você está considerando. O aumento da população e o uso intensivo dos recursos hídricos na agricultura, pecuária e atividades industriais, que consomem muita água, estão entre os fatores que contribuem para a redução da oferta do recurso. Outro motivo tem reduzido ainda mais a quantidade de água disponível para o consumo humano: a poluição. No aspecto hídrico, a poluição hoje ela é bastante clara, né? Por exemplo, a questão dos esgotos domésticos, né? Um potencial enorme de poluição. Tanto é que tem uma lei federal no Brasil sobre saneamento desde 2007 que trata dessa questão e que sonha-se em equacionar essa questão. Tem os efluentes industriais, né? O que sai da indústria que tem que ser tratado, preparado para, quando necessário, devolver ao rio ou ao mar ou à lagoa ou reutilizar isso, que é o ideal, fazer o reuso das águas, né? Nós temos o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, o próprio uso da terra, né? O mau uso, a aração da terra que vai para dentro dos rios. Em suma, qualquer funcionamento da sociedade, o poda, o freio do carro que cai na rua, que chove, que vai para dentro da rede pluvial, que acaba indo para rios, mares, lagoas, lagos. Em suma, é um conjunto das ações humanas, do resultado das ações humanas, que levam a impactos, né, nos ecossistemas de um modo geral. As fontes de poluição estão divididas em 2 tipos. As pontuais são aquelas que a gente consegue identificar mais facilmente, como uma vala ou um encanamento que despeja esgoto direto no rio ou no mar. Já as não pontuais, também chamadas de difusas, são mais difíceis de identificar porque não tem um ponto específico de lançamento. Exemplo disso são a infiltração de agrotóxico no solo e o descarte indiscriminado de lixo. Descarte de lixo e lançamento de esgoto respondem por boa parte da poluição gerada nos grandes centros urbanos e são os principais fatores de baixa qualidade da água. Prejuízo para o meio ambiente e para a saúde da população. Nós tivemos um crescimento no Brasil em 50 anos de população costeira, o que a Europa levou 450 anos para crescer. Aí você imagina o tanto de gente produzindo alguma coisa que seja descartável. Então ela vem de uma sociedade, ela vem de industrializações que seguem nesse caminho de poluir, com suas poluições diferenciadas, químicas,
residuais, químicos e vai para aí vai. E você tem a parte principal, que é a parte social. É a parte que descarta o lixo inconsciente. Um papel de bala aqui, uma sacola de lixo de embalagem ali, e aí vai. Um vento, uma chuva, uma enxurrada, uma correnteza num rio ao mar, a um manguezal. Aí começa o problema. As cidades cresceram sem saneamento. Então, todas as partes do mundo que o saneamento veio depois, o custo é mais caro e mais demorado para reverter a situação. Estudo da Organização Mundial da Saúde, no Unicef, aponta que 80% da água utilizada no mundo não recebe coleta nem tratamento. Isso quer dizer que é tudo despejado em rios e mares. E mais, cerca de 600 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água potável. E isso representa um alto custo econômico e social. A vida das pessoas vai ficando restrita. Como vai ser a vida dos pescadores capixabas daqui a 20 ou 30 anos se continuarmos a poluir a costa como estamos? Se não tiver regras claras para pescar a quantidade certa e deixar os peixes reproduzirem, como será? Não vai existir. Vai ter cada dia mais limitações. Como será o restaurante se não tiver uma forma de proteger o caranguejo? O restaurante do caranguejo não vai existir, né? A outra é que os preços relativos aos produtos vão subir cada dia mais. Outro que muitos produtos poderão estar contaminados. Ao passar do tempo, né, esses poluentes, muitos deles entram na cadeia alimentar e podem contaminar alguns elementos e intensidade, às vezes, igual agrotóxico, intensidade muito alta. Então, causa dano imediato ao ambiente, causa dano imediato às pessoas, a médio prazo, a longo prazo e, principalmente, além do ambiente, pode causar uma série de danos à saúde das pessoas também. Então, hoje existem muitas doenças já comprovadas relacionadas à problemática ambiental. Inclusive, a poluição das águas, segundo a ONU, ela mata mais do que todas as guerras juntas no mundo. A poluição por lançamento de esgotos é um dos grandes problemas, especialmente nos centros urbanos. Isso porque no Brasil, o fornecimento de água não foi acompanhado no mesmo ritmo pelo serviço de tratamento e coleta dos efluentes gerados nas casas, comércios e indústrias. O esgotamento sanitário, a nível de Brasil, ele é muito recente, né? Nós temos regiões do norte do país em que ainda não tem disponibilidade de rede coletora. A nossa situação aqui no estado é de uma disponibilidade acima da média nacional. Então, Vitória, por exemplo, tem uma cobertura de esgoto na faixa de 89% de redes disponíveis para que as pessoas interliguem o seu esgoto. É importantíssimo, é fundamental a conscientização da população para que interligue o esgoto de sua residência nessa caixinha da CESAM. Os resíduos produzidos nos imóveis que possuem ligação à rede de esgoto são transportados por meio da rede para lugares como esse aqui, a estação de tratamento. Aqui, como o próprio nome sugere, a água é tratada de forma a possibilitar que ela possa ser lançada novamente nos rios e mares sem causar prejuízos ao meio ambiente. Investimento em saneamento, você está protegendo a população contra doenças de vinculação hídrica. E aí tem um número que é bastante divulgado, que cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 na saúde. Então este é o grande papel, assim, você vai ter uma economia no estado na saúde das pessoas, né? Um custo para cuidar da saúde das pessoas. Sem contar que melhora a balneabilidade, melhora a valorização dos imóveis onde tem sistema de esgotamento sanitário. Ninguém quer conviver com esgoto na porta da sua residência. Em 2017, a lei que estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico completou 10 anos. O Plano Nacional da Área estabelece 2033 como data limite para universalizar o acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto no país. Mas em 10 anos, houve muitos poucos avanços na área. Apenas metade dos brasileiros tem acesso à coleta de esgoto. Os investimentos em saneamento começaram realmente no Brasil a partir dos anos 2000.
e não foi diferente no nosso estado. Nos últimos 15 anos, para vocês terem uma ideia, foram investidos mais de 2 bilhões de reais em água e esgoto no estado. Então, o esgoto, por exemplo, que era em torno de 20% o atendimento, ele triplicou, ele saltou de 20% para 60% nos últimos 15 anos. Isso foi resultado de investimentos maciços realizados pela CESAM, pelo governo do estado, com programas estruturados, com programas juntos ao Banco Mundial. Então nós tivemos essa evolução, saímos de 20% de cobertura de tratamento de esgoto para 60%, mas realmente existe muito a ser feito ainda, né? Nós precisamos fazer ainda, precisamos alcançar a universalização. As parcerias público-privadas, que são contratos de prestação de obras ou serviços firmados entre o poder público e a iniciativa privada, têm sido usadas pelos governos como meio para alcançar a universalização. O investidor, ele é um prestador de serviço da CESAM que a relação dele é direta com a CESAM. Então a relação da CESAM com o seu consumidor final, com o seu cliente final, permanece a mesma. E a gente afirma que não gera impacto na tarifa, porque aí essa é a relação da CESAM com o seu cliente, onde as tarifas são estabelecidas pela agência reguladora. É uma modalidade muito mais interessante de contratação, porque a CESAM faz um contrato de longo prazo, onde aí sim você consegue trazer empresas bem qualificadas, bem estruturadas, que elas vêm trazer boas práticas de operação, melhoria da prestação de serviço do dia a dia e trazer os investimentos necessários para a ampliação dos serviços. Mas, para esse ambientalista, as parcerias público-privadas no setor de saneamento dificilmente resolverão o problema. A empresa vai receber por metro de esgoto tratado. É evidente que o financiamento dessa empresa vai se basear principalmente nos locais grandes produtores de esgoto. As periferias vão ter muita dificuldade em resolver o problema. Por quê? São casas pequenas, com pouca produção de volume de esgoto e muito distantes. Você imaginar isso no interior também, em lugares mais separados. Então, a prioridade dessas empresas vai ser recolher esgoto dos grandes polos urbanos, porque é ali que ela vai reganhar. É uma empresa privada, ela está ali para criar lucro. Ela não tem o objetivo de ser pública, de resolver o problema. É uma empresa que visa ganhar dinheiro tratando esgoto. Ela vai receber por metro de esgoto tratado. Então, aonde tem dificuldade de coletar esgoto, evidentemente que essa empresa não vai priorizar. O ambientalista Eduardo Pignaton luta pela recuperação do rio Jucu. Acompanha de perto e com preocupação problemas que atingem uma das principais fontes de abastecimento de municípios da Grande Vitória. Desde a Constituinte de 88, né? Desde 88 nós começamos a fazer um movimento em defesa desse rio. Fizemos já 27 anos consecutivos a descida do rio Jucu. E os últimos 2 anos nós não pudemos fazer a descida porque não tinha água, né? Só tinha esgoto. Aí nós não podemos fazer a descida. Pignaton chama a atenção para a falta de efetividade das políticas públicas de recursos hídricos. A principal ameaça para o Rio Jucu é a falta de política pública de recursos hídricos. Hoje, para que o governo coloque em prática as leis que existem, o Ministério Público do Espírito Santo teve que abrir uma ação para obrigar o governo a cumprir a lei, estruturar o comitê de bacia, permitir que a sociedade civil participe das decisões, porque durante esses anos todos o governo se apropriou das águas dos rios para fazer essa distribuição através da CESAM, quando na verdade as águas dos rios pertencem aos comitês de bacia. As águas não pertencem ao governo. As leis federais, a Constituição diz que a água e o saneamento é um serviço do município. O município transfere para a CESAM, através de concessão de serviço público, o serviço de esgoto e de água. Por isso a prefeitura recebe uma parte do dinheiro que é arrecadado no município. Então as prefeituras, para se livrar do serviço, transferem a responsabilidade para a CESAM. Se águas superficiais de rios e mares agonizam, ainda nos resta uma saída, a reserva do subsolo, chamada de água subterrânea. Quase todo recurso que está debaixo de nossos pés é de água doce, portanto, próprio para consumo humano. A água subterrânea deve ser considerada uma reserva. E olhe bem, a água subterrânea é que permite o rio ainda ter água fluindo na sua calha quando passa, às vezes, 30, 40 dias sem chover na bacia. Porque aquela chuva que infiltrou há 100 anos, 200 anos, 50 anos, é que está lá no lençol e vai aos poucos, quando não está chovendo, descendo e permitindo que o rio ainda tenha água.
passou um período longo sem chuva na bacia do Jucuí e Santa Maria. Se não fosse o lençol que armazena a água lá, ele teria secado totalmente. Então, a importância da água subterrânea não é apenas para você captar direto dela, é que ela é uma reserva para os rios e córregos. Mas mesmo menos expostas que as águas superficiais, as subterrâneas não estão livres da ameaça da poluição. A extração dessa água, que é o potencial de contaminar, porque você, ao abrir, você vai deixar entrar oxigênio, ao entrar oxigênio, você permite com que haja reação, por exemplo, existem tipos de solos que têm arsênico, e ao você ter contato do ar com o solo, você pode transformar aquela água com um produto lá que, né, vai causar dano à saúde. Na hora que vai abrir, alguém abre lá inadvertidamente, né, alguém joga uma ponta de cigarro lá dentro do negócio daquele, ou alguém deixa cair óleo na hora de perfurar e vai lá para baixo. Então tem N formas de haver contaminação, ou é feito a perfuração num local que depois acumula água e essa água pode vir com resíduos de agrotóxico e com o passar do tempo penetra lá dentro. Então tem que ter toda uma preocupação em perfurar, em proteger a entrada, por isso que tem que ter estudos e pessoas qualificadas para fazê-lo. Águas superficiais, subterrâneas, rios, lagos, oceanos. Tão essenciais e tão ameaçados. O cenário de poluição é preocupante e quase desolador. E só o próprio homem é capaz de adotar medidas para reverter a situação. Para recuperar isso, precisa grandes investimentos, porque tem que fazer uma rede de coleta, tem que colocar estação de tratamento. E tudo isso custa dinheiro, tempo, investimento. Falta atitude, falta investir o necessário, falta a população fazer a sua parte, ligar os esgotos, falta os governos fazerem a rede, falta priorizar isso como uma coisa essencial para o desenvolvimento do país com qualidade de vida. Proteger o rio, que ele é perene, o rio é para sempre. O rio não é uma barragem, o rio não é uma solução política, o rio é uma solução da natureza. Você tem que voltar para o que era o rio no começo. Você tem que fazer programas que façam com que essa água infiltre no solo para que ela possa revitalizar o rio.